Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, do canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Eu estou aqui, conforme prometido, para darmos início à nossa primeira aula do nosso mini curso de desinibição e comunicação verbal. Nós prometemos para vocês que o nosso trabalho se daria em 9 aulas. Em 9 aulas, vocês sairão daqui preparados para enfrentar qualquer situação onde exija a defesa oral e a capacidade de argumentar. Eu espero que vocês apreciem, pois a aula de hoje nós vamos falar do porquê falar em público. Estão preparados? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Segundo pesquisas, 60% dos brasileiros têm pavor em falar em público. Já falamos disso na apresentação do nosso curso na semana passada. Então, uma pessoa que sabe falar em público e não tem medo de se expor, já se diferencia, seja na carreira ou em um processo seletivo. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto, né? É muito importante que tenhamos a habilidade de falar e de nos comunicarmos de forma aberta frente a qualquer situação, mesmo em situação de videoaula. Outro dia eu estava participando de um evento, aqui pelo Meeting da Google, e de repente eu percebi que a maioria das pessoas não mostrava a sua face. A gente só ouvia a voz, mas ela não se mostrava. O que isso demonstra? Timidez, né? E a pessoa está perdendo a oportunidade de brilhar ali na câmera, né? E marcar a sua presença. Que é disso que o nosso mundo hoje do século XXI necessita, né? As pessoas que querem ter sucesso na sua carreira e também nos processos seletivos, elas têm que ter domínio no uso da comunicação verbal, né? A gente vê que com a pandemia, né, a maior parte dos processos seletivos são feitos em vídeo. E currículos também, né? Hoje em dia se usa muito vídeo currículo. As empresas pedem que vocês enviem o currículo de vocês em forma de vídeo. Então, por isso que esse curso foi desenvolvido especialmente para vocês. Ok? Vamos em frente. Um dos objetivos desse curso será ensinar a controlar o nervosismo, que é uma coisa que acomete a todos, né? Ai, chegou a minha hora de falar, e agora o que eu faço? O medo do branco, né? Algumas pessoas passam até mal, né? Eu vi situações dessa em defesa de TCCs, de trabalho de conclusão de curso na faculdade, né? Chegava na hora da pessoa apresentar, ela perdia o chão. Por que isso, né? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje e como que a gente vai lidar com esses problemas emocionais que aparentemente acometem algumas pessoas e não é verdade. Todas as pessoas têm receio de falar em público, né? Então nós vamos controlar o nervosismo no momento de fazer sua apresentação e como planejar eficientemente sua reunião, palestra ou exposição oral, tá certo? Então esse curso é bastante rico para você, curto, rápido e que vai agregar muito valor na sua carreira. Então, para começar, né, a nossa exposição de hoje, nós vamos começar com algumas questões para reflexão, né, para a gente já começar a quebrar o gelo e tirar a ideia falsa de algumas pessoas, né, quando vão lidar com técnicas de oratória. O que é oratória e para que serve? Para que serve? Para que a gente fala em público? A gente precisa mesmo falar em público, professor? Precisa. Como lidar com a timidez? Esse é outro aspecto que nós já estamos tratando desde a aula passada e vamos nos aprofundar na aula de hoje. Já nascemos com o dom da palavra? O que vocês acham? Então, o filho de um bom orador também é um bom orador? É uma questão que nós vamos discutir aqui também. Quais são as principais deficiências que as pessoas geralmente apresentam nesse tipo de exposição? Então, nós vamos ver para que a gente evite, né, de denegrir a nossa imagem, né?
para que a gente possa ter um impacto positivo frente à nossa plateia. E, finalmente, como desenvolver uma boa oratória. Vamos lá? Vamos começar então para a primeira questão. O que é oratória e para que ela serve? Vamos lá. Oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada. Então ninguém vai para um discurso ou vai para uma palestra ou defesa oral sem antes ter estudado, planejado e estruturado as etapas da sua fala, né? Então a oratória é uma técnica, né? E de forma deliberada. Por que deliberada? Porque tem aí a ação da minha vontade com um objetivo. E quais são esses objetivos? Com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Então quer dizer que as pessoas podem usar a oratória para esses três fins? Ela pode entreter a plateia? Pode, né? Às vezes a gente vê um bom orador numa viagem, por exemplo, e ele então entretém a plateia com a sua oratória, com proposta de jogos, né? E é muito interessante. Então nós vamos ver tudo isso. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Então cada um de nós traz uma característica positiva. E quando a gente usa a técnica de oratória, nós vamos aprimorar essas técnicas para que você tenha condições de fazer uma comunicação, digamos assim, contundente e persuasiva, né? Ela possibilita às pessoas uma comunicação mais efetiva, porque nós vamos trabalhar várias ferramentas para que a sua comunicação atinja os objetivos do seu público, na medida em que ambas as partes têm clara compreensão do que foi dito. A fonte é do Wikipédia, né, gente? Então o que a gente vê como oratória é uma técnica que, se a gente pôr em prática, vai nos auxiliar em muito na melhoria da nossa comunicação, seja pessoal ou em público. Quantas reuniões de trabalho os nossos chefes nos pedem para conduzir? Ronaldo, eu não vou poder conduzir a reunião de hoje, por favor, assuma. Como é que você vai fazer? Você precisa estar preparado. Aliás, a única certeza que nós temos em nossas vidas é a mudança e temos de estar preparados e instrumentalizados para isso. Timidez, né? Então, olha lá, a segunda questão de reflexão é como enfrentar a timidez. Então, temos aqui uma imagem clara de alguém que foi chamado para falar e de repente se sente intimidado. A voz desaparece, as mãos ficam geladas, a pessoa é mergulhada numa confusão, né? Então, o que é timidez e como lidar com ela? Sendo inimiga da personalidade, tem sua origem na falta de confiança em nós mesmos. A gente pode perceber nessa ilustração. A menina não confia em si mesma, né? E tem sentimentos pouco elevados, o que significa que a pessoa tem uma autocrítica. Se a gente ouvisse os nossos pensamentos, a gente viria de que cada 10 pensamentos, 9 são restritivos, de autocrítica. Ah, eu não sou suficientemente capaz, eu não vou dar conta do recado, e se eu não der branco, eu não conseguir transmitir aquilo que preciso. Então a gente só coloca obstáculos em nossos caminhos. E aí vem a origem da timidez. Diante de qualquer objeção, ou seja, alguém faz uma pergunta ou contradiz algo que estamos falando, o tímido desorienta-se e mergulha na confusão, né? Muitos ficam até com gagueira. A timidez, como todos os comportamentos limitados, pode ser mudado pelo emprego da força de vontade e conhecimento de si mesmo e domínio da técnica. Olha que interessante, né, gente? Então, a capacidade de se comunicar tem muito a ver não só com a confiança, mas com o autoconhecimento. É algo que eu estou sempre dizendo, né? A gente só gosta daquilo que a gente conhece. A gente só ama as pessoas que a gente conhece, com as quais convivemos. Isso vale também para nós. Se a gente não se conhece, como é que eu vou gostar de mim mesmo, né? E para isso existem várias ferramentas, né? Existem vários coachings para nos ajudar.
e eu vou ter futuramente outros cursos aqui para ajudar nesse objetivo, né? E além do autoconhecimento, domínio da técnica que eu vou apresentar aqui para vocês em 9 aulas. Vamos em frente. O medo é indesejável, mas é normal aos oradores, né? Então, é comum. Todo mundo que vai enfrentar uma plateia tem medo, gente. Até o senhor, professor, é claro, né? A gente se sente seguro, mas a gente encara, porque faz parte do nosso trabalho. Use os aspectos positivos dele, pois a adrenalina, você sabia que a adrenalina está ligada também ao carisma? As pessoas carismáticas são aquelas que têm energia, têm motivação e têm adrenalina alta. Primeiro passo, admita seu medo. Olha, eu tenho medo. Ué, todo mundo tem, né? Procure compreender suas origens. Medo não significa acovardar-se, né? Eu tenho medo, mas eu vou encarar. Você pode não precisar e não deve, você pode e não precisa, né? E não deve demonstrar seu medo. Mantenha a sua privacidade. Você vai admitir para você que tem medo, mas você vai usar as ferramentas que vocês vão conhecer aqui para enfrentar essa dificuldade. Encare o público como seu aliado. Muita gente olha para o público e fala, são todos os meus inimigos. E não é verdade, né? Transmita sempre o sentimento de sinto-me feliz por estar na companhia de vocês. Você já vai adquirir sorriso da sua plateia se você demonstrar sinceridade nisso. Porque tudo que o orador diz para a plateia tem que ser com sinceridade. O bom discurso nasce do coração. Evite falar com as mãos nos bolsos, né? A gente vê, né, que os grandes oradores usam a mão, né, para auxiliar na transmissão da informação, né? Evite os braços cruzados ou mão para as costas, né? Também não é recomendável ficar esfregando as mãos. O que demonstra aqui esfregando as mãos? Principalmente no início, vai passar a ideia de insegurança e hesitação. As pessoas vão ler e vão falar, poxa, mas o professor Ronaldo acho que não tem domínio do que vai apresentar. Olha, ele está com medo, está tremendo. Então nós somos observados desde o momento que subimos no palco para falar com a nossa plateia, ou mesmo numa sala de aula. Então é isso, tudo depende da prática e do autoconhecimento. Uma outra questão que nós levantamos, professor, um bom orador já nasce pronto? Quer dizer, alguém que seja um bom orador, o seu pai já foi um bom orador, né? Assim como acontece com os músicos. Um bom orador não nasce com o dom, ele aprende com técnicas, como eu estou apresentando aqui para vocês. Um bom exemplo são os grandes oradores da história, Rui Barbosa, Olavo Bilac, Machado de Assis, Juscelino Kubitschek, Winston Churchill e, como nós estamos demonstrando nessa imagem, o Martin Luther King, que foi muito famoso no seu engajamento e luta contra aquilo que existe até hoje, né? A mobilização, vidas negras importam, o racismo, né? E a segregação racial. Inclusive ele foi assassinado por causa da sua defesa oral, né? Por causa da sua defesa não só oral, mas o seu engajamento e luta pelos direitos humanos das pessoas, né? As pessoas, elas devem ser avaliadas pela sua competência, por aquilo que elas produzem, e não pela sua religião, pela sua vertente política, não importa, né? Então ele foi um dos grandes oradores nessa luta, né? E temos outros, como o John Kennedy, que foi o presidente americano, que também foi assassinado, né? Steve Jobs, né, o criador da Apple, né? E Barack Obama, né, que foi impressionante. Mesmo as pessoas que criticavam Barack Obama, ele tinha uma técnica muito interessante. Ele repetia para pessoas críticas, né? Olha, você falou que eu não sou um bom presidente, você disse que eu não sou capaz de mobilizar os recursos do governo para ajudar a massa. Então, quando ele faz isso, ele demonstra para a pessoa que ele está ouvindo. Porque toda pessoa que vem com muita crítica, né, no fundo ela quer ser ouvida.
E quando você repete o que ela está dizendo, você está dizendo para ela, eu estou te ouvindo, mas aí vem a argumentação, né? Ela também vai te ouvir e a agressividade vai diminuir. Então, Barack Obama, vale a pena a gente acompanhar, né? Tem em vídeo os grandes discursos que ele fez enquanto presidente dos Estados Unidos. Então, segunda questão, um bom orador é desenvolvido, ele não nasce pronto. Aliás, nós não nascemos nem sabendo andar ou falar, tudo é aprendido, não é mesmo? A outra questão é, quais deficiências as pessoas apresentam, podem apresentar nessa modalidade de comunicação, que é comunicação em público, né? Vícios de linguagem oral e corporal. O que é isso? Vícios de linguagem. Né? É, né? É tipo assim. Então nós temos que evitar isso, né? Isso daí cria uma imagem negativa da nossa imagem. Mostra fraqueza e pobreza de vocabulário. Então aqui, como é que a gente lida com esses vícios? Leitura, né? Quanto mais eu leio, mais aumenta a minha capacidade de uso do vocabulário e também meu conhecimento, né? E eu vou sair desses vícios. E o que seriam vícios corporais, professor? É aquilo que nós já falamos, mão no bolso, né? Tem gente que põe o pé na parede para falar, tem gente que cruza o braço, né? Então nós temos que evitar, temos que ser o mais espontâneo possível. Num discurso, numa fala em público, temos que falar com as pessoas, né? Como se estivéssemos falando com uma pessoa em particular. Isso ajuda muito, né? Dicção falha. O que é a dicção falha? É quando a pessoa come letras, ela não fala, não pronuncia as palavras corretamente, né? É assim, tipo assim, ó, tipo assim, por exemplo, quando alguém fala the hell, me dá the hell, mas ela comeu, né? Vai ter dicção falha. Então, um bom orador, ele pronuncia todas as letras e todas as palavras para que a sua comunicação seja perfeita, né? Imagem descuidada, né? O que é imagem descuidada? Às vezes eu não conheço exatamente qual é o público que eu fui chamado para dar um discurso, para dar uma palestra, e de repente eu vou com uma roupa inadequada, né? Eu tenho que normalmente ir de uma forma mais formal. Baixa expressividade, o que seria? Tem gente que você precisa perguntar, porque você não ouve o que a pessoa diz, né? Ela fala muito baixinho, muito para dentro, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado. São deficiências que vão ser destacadas. É a primeira coisa que as pessoas veem quando um palestrante tem essas dificuldades, né? E quais são os recursos? O que vocês podem fazer para o desenvolvimento de uma boa oratória, de uma boa comunicação verbal, impactante, que atinjam aqueles objetivos que nós citamos no começo, que é informar, né? Que é convencer ou entreter a sua plateia, né? A oratória é uma técnica de comunicação e assim pode ser treinada. É como andar de bicicleta, gente, tem que treinar. Se eu não andar de bicicleta, não tomar meus tombos, eu não vou aprender. E desse treino advém as técnicas, você vai perceber o que funciona melhor para você. São pequenos pontos da comunicação que podem ser praticados. São pequenos itens que não podem ser esquecidos. Portanto, para se comunicar bem é necessário aprimorar a respiração, tem que lembrar disso, né? Respirar, falar com tranquilidade, trabalhar a voz, o olhar, nós vamos falar disso, o sorriso, gente. Eu às vezes tenho essa dificuldade, eu sou uma pessoa muito séria, né? Mas o sorriso quebra gelo, né? As pessoas gostam, nós somos muito mais bem recebidos quando sorrimos para a nossa plateia. Os gestos, eles devem ser trabalhados, a conversação, a explanação de ideias, a desinibição e a liderança de reuniões. Tudo isso desenvolve em nós a liderança e a capacidade de comunicação verbal, que é os objetivos que vamos desenvolver nesse mini curso. Bom, nós já tratamos das questões iniciais, né, que apresentamos no começo da aula,
E vem outras questões que as pessoas perguntam, e olhar, professor, como é que a gente deve trabalhar o olhar, né? Eu cheguei lá, aí de repente ficam as pessoas olhando para mim, eu fico tímido, eu olho para o chão, ou eu pego, finjo que estou lendo uma revista, ou uns papéis ali, né? Normalmente tem um púlpito, né? Uma tribuna, né? Para que eu possa falar, então a pessoa se intimida. Como é que eu devo agir? Para onde eu tenho que olhar? Tem gente que recomenda, vou olhar lá para o fundo da sala, né? Vamos ver? Um conferencista, por mais experiente que seja, quando se dirige à sua plateia, imediatamente se vê diante de um mar de olhos, não é? Uma multidão olhando para você. Todos fixos em você. Você é a pessoa mais importante numa palestra. Muitos, quando começam a falar, inevitavelmente se sentem ameaçados. Você se colocou nesse lugar? A pessoa começa a olhar para mim, eu fico intimidado pelos olhares reunidos e desviam os olhos, levantando-os para o ar ou baixando-os para as suas anotações. Vocês acham que é correto fazer isso? Você é a pessoa mais importante. Você está perdendo a oportunidade de trabalhar a sua imagem, né? A sua liderança, o seu carisma diante da sua plateia, né? Então, um palestrante experimentado identifica isso como uma técnica. Qual que é uma técnica? Abaixar os olhos, né? Olhar para o teto, né? E aprende a corrigi-la, olhando naturalmente para o auditório de forma direta, de vez em quando, como se estivesse conversando com uma única pessoa. Então, eu vou olhar aqui para frente da plateia, ali para o meio, lá para o fundo, aqui para o lado, né? Dependendo do tamanho da minha plateia. É importante olhar para todas as pessoas, como se você estivesse falando com elas de um a um. Isso é de fundamental importância, porque para quem está ouvindo, sente-se como um diálogo de um a um. Então, uma pessoa que está numa palestra, às vezes você vê, né, a pessoa está falando e está batendo as ideias, você está vendo a pessoa concordando. É como se ela estivesse conversando com você, né? Se o interlocutor não olhar em sua direção, você vai se sentir ignorado, né? Aquela técnica do Barack Obama de repetir as críticas para o interlocutor, né? Olhar para a pessoa já acaba com esse gelo, né? As pessoas querem ser consideradas, devemos nos colocar no lugar delas. A solução técnica do conferencista habilitado é passar lentamente os olhos pelo auditório em intervalos regulares. Eu vou me dirigindo para a plateia do lado de cá, aqui na frente, aqui do lado, né? Se eu estiver numa roda de conversa, eu vou olhando um para cada um, né? Sem receio, né, gente? Tudo é um aprendizado. E a gente tem que ser muito humilde nessa hora. Não sabemos tudo, né? E quando a gente é humilde e tem alguma dificuldade, né, ou falta alguma informação, a gente pode contar com a plateia. E eles vão contribuir, né? Agora vamos a algumas recomendações úteis, né? De como usar a técnica, de como me preparar para falar em público. Somos uma sociedade visual. As pessoas sempre nos julgam baseadas em nossa linguagem corporal quando nos veem. Descuido nos gestos desleixados pode ser fatal, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Ali é o meu momento, ali é a minha oportunidade para fazer o meu marketing. Então eu tenho que aproveitar e me preparar muito bem. Ao passo que uma boa apresentação, gestos seguros e um estilo confiante impactam positivamente na plateia. Ah, mas como que eu vou desenvolver tudo isso, professor? Treinando. É um teatro, né? Você treina antes, né? Nem que seja só para os seus familiares. Quando chegar a hora, você vai se sair bem. Oradores experientes sabem que não devem apenas dominar sua apresentação verbal. Olha, presta atenção nisso. Mas também fazer com que a comunicação não verbal trabalhe para eles de uma forma subliminar, né? Então, quer dizer, dizem, né, que na minha comunicação, 80% a 90% a comunicação é não verbal, né? É aquilo, os gestos, a minha postura, a minha expressão facial é que vão interferir. Então eu tenho que também trabalhar com esses aspectos.
A comunicação não verbal envolve nossa expressão facial, expressão corporal, movimentos e gestos e roupas. É um conjunto e esse conjunto deve ser trabalhado, ok? Nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes, tá certo? Quer dizer, eu sorrindo ou sendo engraçado, isso não vai me facilitar a minha vida no meu discurso. Entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade, né? De vez em quando eu posso contar uma piada, ou eu posso rir de mim mesmo, de alguma atitude que eu fiz, né? Isso é louvável, porque demonstra humildade. Ninguém é perfeito. E neste quesito, o sorriso é infalível. Quando sorrimos, transmitimos confiança e simpatia, é o que eu estava falando agora há pouco, tá certo? É sempre bom chegar sorrindo, se sentindo feliz pela oportunidade, porque todos nós temos que ser gratos pelas oportunidades que nos são concedidas, né? E falar em público é uma das melhores. Evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não deixá-las muito abertas ou muito fechadas. É importante que se movimente diante dos ouvintes para que realimentem a atenção, mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo, como por exemplo, destacar uma informação, reconquistar a parcela do auditório que está desatento. Então, é importante você não ficar estático, né, durante uma palestra. Você ande, eu costumo fazer isso. Eu desço, ando lá no meio da plateia, volto, ando no canto, ando no outro canto, né? Sempre com o objetivo de transmitir a informação para que todos sejam agraciados, né? Sejam atendidos, sejam respeitados e ouvidos, né? Então é assim que eu faço, é assim, e isso é muito importante. Saiba quem são seus ouvintes, procurando saber qual o nível intelectual das pessoas, até que ponto conhece um assunto que você irá abordar e a faixa etária predominante dos ouvintes. Porque dependendo de tudo isso, vai depender a forma como eu vou me vestir para ir para lá, né? Vai depender o meu vocabulário, né? O tema a forma como eu vou abordar o tema que eu vou apresentar. Assim poderá se preparar de maneira mais conveniente e com maiores chances de se apresentar bem, ok? E com isso, nós estamos concluindo a nossa primeira aula do curso de Desinibição e Comunicação Verbal. Nós tratamos um pouco de como falar em público, demos algumas dicas, né? Como lidar com a emoção, né? Como se apresentar. Então aqui foram dicas iniciais. Essa é uma primeira aula, né? Mas nas próximas vai haver oportunidade de participação, ok? Eu fico aqui aberto para as dúvidas de vocês e até a próxima semana. Muito obrigado pela oportunidade e até lá. Obrigado, gente.